Olá, seja bem-vindo, eu sou o Jason e vou falar para você sobre uma operação muito assertiva na Bolsa de Valores, que é a operação lá baseada num setup do Stormer, né? Chama-se armadilhas. O que vem a ser esse setup? Então, para você que está buscando aí uma forma de enxergar a psicologia, o que acontece aqui por trás das movimentações dos preços aqui, desses gráficos, a operação de armadilhas é uma forma de você enxergar exatamente o que está acontecendo e ter uma possibilidade de ganho, de acerto bastante considerável, como certas. O que acontece nessas operações? Vamos entender assim da seguinte maneira. Essa operação se baseia em você ter um ponto de relevância. Vamos supor que isso aqui que eu desenhei seja uma linha de suporte. Depois eu vou mostrar para você como que é fácil você identificar uma linha como essa no seu gráfico. O que acontece se o preço está trabalhando assim dessa maneira? Então o preço ele vai trabalhando, ele vai fazendo os seus movimentos, tá? Você já sabe que vai fazendo os movimentos, alta, baixa, entra fluxo, sai fluxo. O que acontece aqui? As pessoas, quando veem essa linha aqui, que a gente está aqui chamando de uma possível resistência, você concorda comigo que aqui, nessa região, é uma região onde muitos traders estão de olho para que, caso ocorra aqui o rompimento, eles entrem numa operação considerando ser uma região importante para um trade. Então o preço vem chegando e aí, vamos supor que agora ocorra isso aqui. O que aconteceu aqui? O que o player lá que está observando o gráfico, o que ele está pensando aqui? Opa, ocorreu um rompimento de resistência. Agora vai para cima, vamos lucrar. Ok, então o que o player faz? O que as pessoas, os operadores vão fazer? Eles estão apostando numa alta aqui nesse rompimento. Então o que eles fazem? O que eles colocam aqui? O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma ordem do quê? De compra, correto? Ele vai colocar uma ordem de compra aqui, apostando nessa alta. E o que ele vai colocar aqui embaixo? Não, aqui, na mínima desse candle que rompeu aqui essa resistência. O que o player que comprou aqui nessa região faz aqui? O que ele coloca nessa região? Ele vai colocar o stop. Você concorda comigo que nessa região aqui vai ficar o stop? Então o seu preço aí continua aqui, abre um outro candle, por exemplo, e vai embora. Beleza, esse player aqui vai lucrar, vai encher os bolsos, tá certo? Muito bem. Mas, porém, o que acontece se em vez do preço continuar subindo nessa resistência, ele faz isso daqui? Ele ameaça, ele sobe um pouco, ele sobe mais um pouco, aí ele começa a voltar. Tem que ser no candle seguinte. Esse player que entrou comprando, ele começa a ver o preço descer, o preço ir contrário, voltar. Se isso acontece, meus amigos, o player começa a suar. Sim, ó, essa linha aqui é a linha onde estão os stops de quem entrou comprando aqui. Aí o preço resolve, em vez de seguir o rompimento, ir para cima, começa a descer, começa a fazer aqui um movimento, né? E aí ele volta aqui, ele atinge esse setor aqui, onde todos esses players entraram comprando e deixaram um stop aqui, no candle seguinte, tá? Não pode ser aqui nos próximos, é no seguinte ao que houve o rompimento. Em vez de ele seguir para cima, a tendência, ele resolve voltar e bate aqui na linha do stop de quem entrou comprando aqui. Ora, o stop
de quem comprou, o que é? Você já sabe, né? O que é o stop? O stop nada mais é do que uma ordem contrária. Nesse caso, é uma ordem de venda. Uma grande massa de players que entrou comprando aqui, colocou o stop aqui, começou a suar ao ver, começou a tremer ao ver o preço voltar, pegou o stop bem aqui, onde ele deixou posicionado sua ordem de stop, ou seja, a sua venda. O que o preço aqui vai fazer quando começar a estopar todo mundo que deixou aqui a posição de stop? O que vai acontecer? O preço tende a dar uma acelerada, aí para baixo. Isso pode acontecer. Então, essa é uma oportunidade para as pessoas aí entrarem aqui nesse candle e operarem a armadilha. Bem aqui onde está a mínima desse candle que rompeu aqui anteriormente, bem aqui, ao colocar aqui uma ordem de venda, o player acaba lucrando aqui com essa pequena aceleração que o preço vai fazer por causa dos stops. Vai pegar uma grande massa de stops aqui nessa posição e vai fazer o preço dar uma acelerada para baixo. E aí então, quem entrar vendendo bem aqui nessa mínima do candle anterior, nos stops de quem entrou comprando, tende a fazer alguns pontos aí se for no mini índice, no mini dólar, em ações, funciona para todo tipo de gráfico. Isso aqui foi um exemplo lá na resistência, Se tivesse sido aqui embaixo, mesma coisa, só que ao invés de ser rompimento de compra, seria um rompimento na venda. É a mesma ideia, tá? Então o preço aqui está trabalhando, começa a descer e os players estão observando. Opa, essa região aqui é uma região importante, uma região onde vai se concentrar bastantes operadores. O preço vem descendo, faz as suas correções e os players aqui observando essa linha. Aí o preço vem e pá, rompeu. Todo mundo vai fazer o quê? Aqui, claro, ele vai colocar ordem de venda para navegar, para pegar aqui para baixo, muitos pontos. Mas, e se não for? Bom, primeiramente, quem entrou vendendo nesse rompimento tende a fazer o quê? Tende a colocar um stop nessa região aqui. Não é necessariamente nesse ponto, mas nessa região aqui é onde vai ficar o stop, ou seja, a ordem de compra, porque o stop, nesse caso, a operação contrária, ou seja, uma ordem de compra. Mas aí o preço dá uma sacaneia. Próximo candle tem que ser o candle seguinte, tá? Ele, em vez de seguir para baixo aqui, ele começa a retornar. Ele retorna e quando atinge esse ponto aqui, o que aconteceu? Começa a estopar todo mundo que entrou vendendo aqui. Começa a pegar o stop das pessoas, dos operadores, enfim, dos HFTs que colocaram o stop aqui. Como serão muitos stops, o preço tende a fazer o quê? Meus amigos, a dar uma boa acelerada aqui para cima. E nesse caso, uma boa ideia então é fazer o quê? Exatamente, coloca aqui, nesse rompimento que não deu certo, no stop de quem entrou vendendo aqui, coloca aqui uma ordem de compra. Vai colocar o quê? Aqui, neste ponto, uma ordem de compra e vai tentar navegar aqui esse pedaço que acelera por causa dos muitos stops de quem está aqui. Ah, mas isso vai funcionar todas as vezes? É claro que não. Não dá para garantir. É uma possibilidade de trade. Ninguém pode prever se vai acontecer, mas você compreende a psicologia por trás dessas operações? Compreendendo essas operações, esse psicológico, fica muito mais fácil começar a entender melhor como que funciona a movimentação dos preços. E agora vou te contar como identificar alguns desses pontos aqui, ó,
nessas linhas importantes para os operadores quererem colocar ordens aqui de compra ou de venda. Como identificar isso no gráfico? Então, se você tem o Profit, vou mostrar aqui para você o Profit, ele marca uma região muito visada. O preço mais alto e o mais baixo do dia anterior. Tem um indicador aqui no Profit, chama-se, eu vou achar aqui para você, indicadores, mais indicadores, é Prior Quote, olha aqui. Ó. Marca ele aqui, coloca nessa opção aqui para ele ser setado em cima dos candles, tá? E inserir. Aí você fecha. Agora você tem que fazer o seguinte, dá um duplo clique nele, aqui, e você vem aqui e configura ele para fazer o seguinte. Em valores você coloca máxima e do dia anterior e dá um OK. Ó, ele foi setado aqui na máxima do dia anterior. Vou mudar a cor aqui. Colocar um verde só para identificar como sendo a máxima. Agora você faz a mesma coisa e coloca para marcar a mínima do dia anterior. Então, indicadores, mais indicadores, Prior Quote. Aqui está. Aqui desse lado você coloca aqui para marcar em cima dos candles, inserir e fechar. Agora você vem aqui, duplo clique, em valores, lembra que o anterior foi na máxima, agora você coloca aqui na mínima e do dia anterior e dá um OK. Vamos mudar a cor aqui, vamos colocar uma cor, sei lá, esse aqui mesmo, 2, OK. Então, olha, ele setou no dia de hoje, no pregão de hoje, a mínima do dia anterior e aqui em cima pegou a máxima do dia anterior. Esses dois pontos são pontos relevantes onde os players ficam de olhos para colocar ordens nos rompimentos, tá? São somente esses? Claro que não. São importantes, mas não são somente esses pontos. Que a gente vai... Aqui é que houve, nesse caso, né? O preço veio vindo, olha só como ele deu uma parada aqui, mas aqui ele rompeu. Depois, olha, veio testar novamente. Veja como esses pontos, essas regiões são visadas, né, pelos players. Ficou trabalhando, voltou a testar, subiu, voltou a testar, subiu novamente, desceu. Nesse caso não houve operação. Não houve operação, então não houve ganho, mas também não houve perda. Então, esses pontos aqui da máxima e mínima do dia anterior são regiões importantes. Outras regiões importantes, tem o preço de ajuste também. Você coloca nesse mesmo indicador Prior Quote, você pode colocar também o ajuste do preço, que é outra região bastante visada. Ajuste mais indicadores, Prior Quote, Prior Quote ajuste. Ele vai marcar uma linha, aqui você coloca na segunda opção para marcar em cima dos candles, e senão ele vai abrir uma janela embaixo aqui do gráfico. Marca aqui, inserir, fechar. O preço do ajuste é outra região que é bastante visada para traders. O ajuste do dia anterior. Ok, então vamos procurar aqui em cima. Olha só, o preço de ajuste do dia anterior. Você concorda que houve... Olha o que aconteceu aqui, uma armadilha. Chegou aqui, rompeu, e o que aconteceu? O preço voltou e pegou tudo isso aqui de pontos. Então, no preço de ajuste também é uma região relevante para fazer essa operação de armadilha. Outros pontos, máximas e mínimas anteriores. Também pode ser tradeado em pontos de máxima e mínima, fundos e topos que devem ser visados num próximo, da sequência, como por exemplo aqui. O preço veio, bateu aqui, na mesma região
dessa parte aqui, que é um possível topo, né? O preço ficou trabalhando, ó, está trabalhando, olha aqui, ele foi, mas ele não rompeu para baixo, então não teria dado entrada, tá? Aí depois ele acabou confirmando, rompeu e aí foi para cima. Então aqui, isso é para você entender, então, os possíveis pontos desta operação. Ela é bem assertiva, tá? Não é garantia de nada, mas é uma forma que você tem para ir aí, entendendo a psicologia por trás da movimentação aqui dos preços. Essa operação foi baseada lá num vídeo do Stormer, né? Ele diz assim: como que eu vou identificar um topo e um fundo? Ele vê 3 candles em regiões distintas, não é lá no meio do gráfico. Então, se o candle faz isso daqui, ó, por exemplo, faz isso, tem, sei lá, pode ter um paviozão, sei lá. Aí um segundo candle faz isso daqui, dá uma subida. Faz lá seu pavio, é raro o candle que não faz pavio, né? Aí um terceiro candle também faz lá o seu corpo, faz isso, paviozinho, não faz pavio. Aí faz esse, um candle menor, um maior e o último menor que o do meio. Isso aqui indica um possível topo, tá? Então é uma forma de você marcar um T. Ah, mas se fosse lá na região de baixo, faz isso daqui, seu paviozinho, faz isso. Opa, faz seu pavio, faz o pavio. Aí faz isso daqui, faz seu pavio. Opa, opa, opa. O que é isso? Um possível fundo. Marca isso daqui, marca isso aqui, ó, como um possível topo. Lá na sequência, você pode ver, se fizer, seu preço começa a vir, ele pode identificar aqui também uma operação para operar a armadilha, o famoso trap, né? Armadilha. Então, um outro possível ponto de trade para esse tipo de operação. Toda essa formação aqui que faz esses 3 movimentos vão ser um topo e um fundo? Não, claro que não. Tem aqui também no Profit um outro marcador que dá uma sinalizada, possíveis topos e fundos. Ó, vamos aqui em indicadores, mais indicadores. É só escrever aqui, ó, detector de topos e fundos. Ó. Novamente aqui a gente vai colocar para setar não abaixo do gráfico, né? Então vai abrir uma outra janela aqui embaixo. Nós queremos em cima dos candles, então marcamos aqui, inserir e fechar. Olha, ele marcou aqui, traçando linhas, assim ficou muito poluído. Clique em cima do indicador. Aqui em opções de desenho, desmarca desenhar linhas, desenhar rótulos. Ok, olha, ele só colocou T de topo, F de fundo. Claro, são regiões possíveis. Vamos colocar aqui, ó, no meio. Ó, aqui, ó. Mal fez um topinho, já fez um fundo. Então você tem que ficar ligado, né? Ter essa visão. São possíveis regiões. Claro que o gráfico andando, a gente não vai ter essa visão. O gráfico parado, tranquilo, mas aí, para você pegar aí, né, a sua manha aí de mercado. Olha, foi para romper, não rompeu, voltou para baixo. Ao colocar bem aqui, ó, uma ordem de venda, teria pego alguns pontos, correto? Esses pontinhos aqui. Mas isso aqui é uma explicação meio que de livro. Claro, eu sei, meus amigos, eu sei, com gráfico parado é só um estudo. O gráfico andando não é simples assim, mas é só para você compreender como essas operações funcionam. Outra coisa, qual o tempo gráfico? Cara, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, vai funcionar. Sim, porque haverão operadores que operam no 5, no 10, no 1. Então, vai funcionar em vários tempos gráficos e fica a teu critério. Lembrando, eu não faço recomendação alguma, estou apenas fazendo esse estudo baseado no que o Stormer lá passou. Veja o vídeo dele aí se você quer aprender mais. Procure aí Stormer Armadilhas que você vai encontrar esse vídeo aí bem explicadinho de como que operar esse setup aqui, que é muito legal.
principalmente para quem precisa ainda compreender a movimentação dos preços, aí a psicologia por trás da formação de sistemas. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like também e fique conosco, siga aqui a playlist Bolsa de Valores. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau!